Fala palestrinos e palestrinas, CEP Mil Grau aqui na área para mais um vídeo. Um vídeo um pouco triste que a gente acabou de ser eliminado da Copa do Brasil, mas toda a esperança de dias melhores, porque estamos passando por uma turbulência e é normal em alguns times. Eu não estou passando pano não, porque eu tenho muitas críticas a fazer. O Palmeiras perdeu para o São Paulo hoje no Allianz Parque por 2-1 de virada, já tinha perdido o primeiro jogo no Morumbi. E jogamos um futebol patético, um futebol pífio nos dois jogos de um mata-mata de umas quartas de final de Copa do Brasil. Então isso aí é o primeiro ponto inaceitável para o que o Palmeiras vinha produzindo em outros tempos, né? Alguns dias, alguns meses atrás, tá? Muitos jogadores abaixo. Não vou entrar nesse mérito aqui de falar de jogador por jogador, porque senão vai dar 4 horas de vídeo e vai ficar muito desgastante, né? O que eu vou passar aqui, que eu acho que foi pior do que o jogo que o Palmeiras fez, foi a coletiva de imprensa que inventaram de fazer com o presuntinho, né, com o Anderson Barros, falar o nome dele, porque talvez ele seja até fantoche, seja massa de manobra da dona da Crefisa, e hoje foi ele que foi designado para rebater ou para levar a bucha do jogo da eliminação, né? O Abel queria falar, né, isso é fato, ele pediu para falar, e ele foi proibido de falar porque eu acho que ele sabe que o Abel tá perto de chutar o balde, e esse é o meu maior medo. Chutar o balde, pegar suas malinhas e ir embora. Enfim, vamos concentrar aqui na coletiva. Eu vou passar a coletiva do Anderson Barros completa, e aí eu vou pausando, vou ponderando e vou colocando as minhas análises e comentários sobre essa fala grotesca, bizarra, do jeito que vocês quiserem analisar. Coloca aqui nos comentários e fique comigo até o final, porque no final vocês vão ter uma surpresa e garanto que vocês vão gostar bastante, tá? Mas fica comigo até o final e ponderem comigo essa bola fora que foi dada nessa coletiva pelo nosso amigo e companheiro Anderson Barros, se vocês concordam ou não, beleza? Vou passar ele aqui na íntegra e vou ponderando com vocês. Antes disso, rola a vinheta. Pois é, meus amigos, como eu tinha dito, São Paulo 2, Palmeiras 1 de virada no Allianz Parque, um jogo para se esquecer, 2 anos seguidos que somos eliminados pelo São Paulo, agora foi nas quartas de final, mas o que me preocupa foi o jogo patético, o jogo pífio, o jogo grotesco que o Palmeiras fez, com muitos jogadores abaixo, jogadores de nível que poderiam mudar a partida, mas não fizeram. Continuo fechado com o Abel, porque ele é o menos culpado de tudo, e hoje ele tentou de todas as maneiras mudar o rumo do jogo, quando ele viu que a gente tinha levado o empate e estava sendo desclassificado, ele tentou de tudo, colocou 2 meias, aí depois colocou mais um ponta, tirou o Zé Rafael que fazia primeiro volante, colocou o Gabriel Menino pro time mais para frente, enfim, ele fez o que pôde. Gustavo Gomes no final já era um atacante, não era mais nem zagueiro, né, uma certa desorganização, mas faz parte, porque estávamos em busca do placar, enfim. Do jogo eu já falei lá no meu Instagram, no CEP Mil Grau 01, vão lá dar uma conferida. Mas aqui vamos focar na entrevista, na coletiva aqui do Anderson Barros, que na minha opinião foi pior do que o jogo, né? Não precisava ele ter feito essa coletiva, porque cabeça quente, eliminação, e o que a torcida espera não foi falado, nenhuma esperança para o resto da temporada. A única esperança que eu como palmeirense tenho é Abel Ferreira, é o time, na Libertadores a gente poder usar o Arthur, que a gente não pôde usar hoje, e o time, de alguma forma, se superar como já superou tantas outras vezes, tá? Eu vou passar aqui a coletiva completa, como eu disse para vocês, e vou ponderando, vou pausando e vou fazendo os comentários dentro do vídeo, beleza? E fica comigo até o final, que lá no final vai ter uma surpresinha para vocês, bem legal. Vamos lá, dar uma olhadinha aqui. Podemos. Tá. Todo mundo? Só as câmeras. Tranquilo, né? Despreocupado. Anderson, boa noite. Claro que agora o foco, né, os canhões da eliminação voltam para a diretoria, a parte da torcida, enfim. E eu queria que você falasse sobre essas críticas, onde vocês têm responsabilidade, essa falta de reforço para o Abel, um pouco de tudo que culminou nessa eliminação hoje aqui, mais uma para o São Paulo. Boa noite a todos. Primeiro, acho que seria importante a gente deixar claro, nós tomamos uma decisão recente, tá?
Nós, desde o jogo contra o Atlético Paranaense, temos tido uma postura. Aconteceu isso até no último jogo contra o próprio São Paulo. Aconteceu isso no jogo contra o Flamengo, aqui no Allianz Parque. Mas entendemos que pelo não resultado era importante que estivéssemos aqui e assumíssemos a nossa responsabilidade. Em caso de vitória, caso ela tivesse acontecido, nós continuaríamos com o nosso posicionamento, até porque acho que já ficou muito claro para todos, né, o que a gente sempre busca, né, o que nós queremos é sempre um futebol melhor. Era importante Mentira. Vocês não querem um futebol melhor, porque se quisessem, contratavam para que o Palmeiras mantivesse um nível nas substituições, um nível quando um jogador de grandeza dentro do clube não tivesse bem, pudesse ser substituído à altura, como é o exemplo do Veiga, que já vem muito mal há alguns jogos, e não tem ninguém que substitua o Veiga. Então ele tem que ficar em campo mesmo jogando mal. Então isso é mentira. Você já começa a sua coletiva mentindo, entendeu? Fazendo o que a dona da Crefisa quer. Você só está aí porque a dona da Crefisa mandou para que apague um pouco o fogo desse futebol pífio que a gente vem jogando, entendeu? Então você está aí para isso. Primeiro ponderamento que eu tenho a fazer é esse. Continuando. te dizer isso, perdão por aproveitar a tua pergunta. É muito dolorido para todos nós, é dolorido para nós profissionais, é dolorido para os nossos atletas, até porque nós sabemos o que nós fazemos, né? Nós estamos há 4 temporadas, sempre uma busca incessante pelo resultado, então nós temos uma consciência plena. E temos uma consciência plena também consciência. do que quanto sofre o nosso torcedor. Mas é importante que ele tenha consciência, que ele saiba que nós temos um caminho, nós temos um planejamento, nós temos uma estrutura de... Mentira. Vocês não têm consciência do que o torcedor sofre, do que o torcedor sente, do que essa camisa aqui pesa para um torcedor. Você não tem consciência disso. Você e a dona da Crefisa não têm consciência disso. E você não tem direito de dizer que nós temos que ter consciência sobre isso, porque vocês não têm planejamento. Que se vocês tivessem planejamento, na saída do Scarpa e na saída do Danilo, vocês teriam contratado a altura e nós não estariam passando pelo que estamos passando. Porque isso é fruto da não reintegração de jogadores à altura quando a gente perde um. A gente perdeu agora, não que eu esteja achando ruim, o Navarro, o Tabata, o Giovani foi vendido, 3 jogadores saíram do plantel e não veio ninguém. Então não venha dizer que é para ter consciência, que torcedor tem que ter consciência disso, torcedor tem que ter consciência daquilo, que isso é balela. Você está se sujando mais ainda com o clube, a gente sabe que você é fantoche, mas você falando uma coisa dessa, você se suja mais ainda com o clube. Essa é a minha opinião. Se vocês concordam ou não, coloca aqui embaixo. Vamos embora, que tem mais coisa. De trabalho muito sólida, e a gente sabe, lógico, que a gente precisa fazer as correções durante esse caminho, mas não podemos mudá-la por completo. Definimos algo para essa temporada e vamos atrás dela. São 5 competições que nós estamos a disputar. Vamos continuar buscando as outras 2 que nos faltam, até porque a gente sabe o tamanho da nossa força. Anderson, boa noite. O calendário do futebol brasileiro ele é construído de uma forma que permite, no meio do ano, uma eventual correção de rota, um eventual reforço no elenco com a janela de transferências que foi reaberta agora na semana passada. No começo do ano, a filosofia, pelo menos a que chegou até a gente por meio do técnico Abel Ferreira, era só vai chegar se sair alguém, porque o elenco era competitivo na avaliação interna. Esses resultados, e mais do que os resultados, o desempenho que o Palmeiras mostrou nesses últimos jogos, já sinalizam a necessidade de uma correção de rota nessa janela? Você já olha para esse time do Palmeiras e para esse elenco, entendendo que pode ser preciso reforçar o elenco para além da ideia do só vai chegar se sair alguém? Obrigado. Você tem muita razão no que você colocou, mas como eu coloquei na pergunta anterior, nós temos muita consciência de tudo aquilo que nós temos desenvolvido. Consciência. São 4 temporadas, desde a temporada 2020, dando sequência a algo que o Palmeiras já vinha fazendo nos últimos anos. E nós demos continuidade a esse processo, encontrando caminhos novos, né, para que a gente pudesse estar disputando todas as competições. E acredito muito que a gente tenha conseguido. Não foi
Quer dizer que a continuidade que você pensa é perder jogador, não repor e achar que o time vai ficar o mesmo? É isso? À toa que o Palmeiras hoje tem o número de títulos que tem, não só nesses últimos anos, né, mas todo esse processo que já se iniciou há um tempo antes da minha própria chegada no clube. E nós temos que ficar muito atento para não precipitar, para não tomar decisões que joguem por baixo ou joguem abaixo tudo aquilo que a gente vem construindo até agora. O Palmeiras é um clube muito sólido, um clube muito responsável, um clube extremamente estruturado. Tem que ter cuidado para não jogar abaixo tudo aquilo que a gente vem construindo. E é exatamente o que está acontecendo, senhor. É exatamente. Vocês estão jogando abaixo tudo aquilo que vinha sendo construído do Palmeiras desde 2015. Essa solidez de jogo, esse empoderamento nas competições, onde coloca sempre um respeito maior para os adversários, está acabando. Há quanto tempo a gente não era superado da forma que a gente foi por um time em uma competição mata-mata? Há quanto tempo? Há quanto tempo um time, seja ele qual for, não superava o Palmeiras em 2 jogos, jogando melhor os 2 jogos e ganhando os 2 jogos numa competição de mata-mata? Há quanto tempo? Então essa essência a gente já está perdendo. Essa essência a gente já está perdendo. E se não tiver uma postura, algo a ser feito para ontem, e a gente sabe muito bem o que é, daqui a pouco vem as perguntas sobre isso, o Palmeiras vai cair ainda mais, pode ter certeza. Com excepcionais profissionais, com excepcionais atletas que agora há pouco tempo venceram e a gente tem consciência que continuam vencendo. Nós precisamos ter agora nesse momento a competência suficiente, né, para encontrar aonde é que nós estamos errando nesse momento. Sabemos que precisamos encontrar novas peças, temos buscado, nós nunca escondemos isso. Principalmente, eu posso citar aqui um número 5, um volante, mas como nós temos tido dificuldades para tal, nós temos ainda, como é que eu posso te dizer? É mentira que logo depois ele engasga e ele gagueja. Não tem dificuldade para contratar um 5, não. Vocês estão empurrando com a barriga, porque vocês acham que o Abel vai ter a carta da manga para sempre. E aí vocês não precisam gastar dinheiro. O dinheiro... Não vou aqui falar nada disso, que podem até derrubar meu vídeo aqui, mas o dinheiro pode estar sendo usado de outra forma, se é que vocês me entendem, porque não é justificável o dinheiro que entra no Palmeiras com título, do jeito que o senhor disse, o dinheiro que entra de títulos, o dinheiro que entra de bilheteria, de sócio-torcedor, de tudo, Palmeiras Pay, e aí, tudo que entra no Palmeiras de receitas, até com o Endrick fazendo 5 gols, entra receita, vende jogador, vendeu 50% do Giovani agora há pouco tempo, recebeu já a primeira parcela do Endrick, que beira a casa dos 93 milhões, e não pode contratar um camisa 5. Não pode contratar. O Matheus Henrique começou a negociar com o cara 6 milhões de euros. O que é 6 milhões de euros para trazer um camisa 5 pronto para jogar? Uma bagatela dessa, um dinheiro que o Palmeiras tem para gastar tranquilamente e fica barganhando. Baixou para 4,5 por 70% dos direitos, se eu não me engano, e acabou não fechando com o cara. O cara já tinha dito que queria jogar no Palmeiras, o Sassuolo já tinha dito que liberava, e o Palmeiras foi e não fechou com o cara. Aí vem o Jean Lucas, está fechando com o Santos agora, com o Santos, que deve até a camisa que veste, e o Palmeiras não tem condição. O Palmeiras, que dentre os clubes brasileiros é um dos únicos que tem tudo no azul, que tem suas contas no azul. Por que a presidente, vulgo presidente, dona da Crefisa, não vem a público falar sobre isso aí? Não vem a público falar do quanto dinheiro a gente tem para contratar. Por que ela esconde o dinheiro do clube? Por que ela esconde? Será que ela está investindo no avião, nas empresas dela, em vez de estar investindo no clube? Felizmente a gente tem que falar isso, felizmente a gente tem que soltar realmente isso, tá? E eu quero deixar bem claro aqui para vocês. A minha satisfação é com diretoria, é com presidência, é com isso. Não é com o time, não é... O time jogou mal, vem jogando mal, mas os caras têm crédito, os caras não são robôs. Ia chegar uma hora que os caras iam ter esse tipo de cansaço, porque os caras não são robôs. Os caras não têm peças para substituir. Os caras jogam domingo e quarta, sábado, quarta, quinta, né, um jogo em cima do outro, uma decisão em cima da outra, e os caras não são robôs. Não são robôs. Eu venho dizendo isso há muito tempo, não tem peça de reposição. E a Abel, fechado 100% com a Abel. Separem isso da minha crítica aqui ao senhor Anderson Barros e à senhora dona Ana Crefisa Leila Pereira, ok? Vamos continuar.
a tranquilidade, né, a inteligência suficiente para não cometer erros que possam nos prejudicar em tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo nesses últimos anos. Anderson, boa noite. Qual é a avaliação de vocês dessa lei do silêncio que foi feita pelo Palmeiras desde a semana passada no jogo contra o São Paulo? De uma certa forma, ela teve um efeito contrário do que vocês esperavam? Ela trouxe mais pressão para o time do Palmeiras numa semana tão decisiva do que o que foi até passado para a imprensa de que seria para blindar o técnico Abel Ferreira, a comissão técnica portuguesa e os jogadores? Obrigado. Absolutamente. Não foi por isso que nós não vencemos. Nós tomamos uma decisão porque nós entendemos que naquele momento era a melhor forma de nós blindarmos a nossa equipe. E como disse para vocês agora há pouco, né, nós continuaríamos com essa posição. Nós estamos aqui agora, nesse momento, única e exclusivamente por respeito, né, em razão de nós não termos conseguido o nosso resultado. Anderson, exatamente sobre isso, você disse que é para melhorar o futebol, Vinícius da ESPN. Eu, sinceramente, não vejo como melhorar o futebol fazendo greve de silêncio. Pelo contrário, é uma desinformação que o seu torcedor, os seus jogadores não falam, o seu técnico não fala. Então, pensando nisso, que vocês estão desinformando o seu torcedor, você acha que esse blindar também é um protesto com o CBF, com comissão de arbitragem? O que isso beneficia o Palmeiras com a lei de silêncio? Vinícius, você pode perceber que o Palmeiras, apesar nessa... Vamos lá, o Vinícius aí deve ser Vinícius Nicoletti, da ESPN, e aí é uma pergunta tendenciosa para tentar manipular mentes, né, de que isso aí é o correto, porque o Flamengo fez lei do silêncio também, mas ninguém questionou em coletivo porque a lei do silêncio se beneficia o Flamengo ou não. Isso aí é só para jogar mais lenha na fogueira e para que o Anderson Barros aqui se perca na fala e entregue o sapato, como diz a história. Mas a questão da lei do silêncio, ela só é benéfica para o Palmeiras se nos bastidores o torcedor ficar sabendo o que é que acontece, ou por que é que não contrata, cadê o dinheiro que chega, que entra no Palmeiras, que não está sendo usado para contratação, entendeu? E isso não precisa ser dito em coletiva de imprensa pós-jogo, eu quero dizer. Isso aí o Palmeiras pode falar por meio de seus sócios, conselheiros, fazer coletiva para eles, fazer algum vídeo em rede social para passar e para esclarecer algo desse tipo, porque esse tipo de pergunta aí nada mais nada menos é do que uma pergunta tendenciosa para levar você a pensar que isso aí é uma coisa errada que o Palmeiras faz, coisa e tal, essa blindagem de elenco. Se deixar o Abel falar, o Abel vai chutar o balde qualquer dia desse, eu quero que ele chute mesmo, já está na hora dele chutar o balde. As últimas semanas ter tomado uma decisão, ele não deixa de comunicar ao seu torcedor, ele tem um serviço de comunicação hoje muito atuante e que vem sempre dando as satisfações necessárias ao seu torcedor. Então, a nosso posicionamento sempre, e principalmente quando o nosso treinador aqui senta, é sempre pela busca do melhor futebol, daquilo que todos nós aqui nos propusemos a fazer, da melhor forma possível, da forma mais transparente possível, da forma mais isonômica possível, para que a gente tenha sempre o nosso produto extremamente valorizado. Essa é a nossa paixão, esse é o nosso desejo. E quando nós deixamos por algum momento, ou tomamos uma decisão por não falar, nós não deixamos de comunicar. Nós continuamos a trabalhar sempre em prol do melhor futebol. Deixam de comunicar. Ô Anderson, com essa lei do silêncio do Palmeiras... Ô Anderson, com essa lei do silêncio do Palmeiras, é claro que a gente não consegue ouvir as explicações do treinador, mas você tem mantido contato com ele no dia a dia da academia de futebol, no dia a dia do Palmeiras. O Abel Ferreira te pediu reforços para esse segundo semestre, para as competições que o Palmeiras ainda vai disputar? Sim, Abel é um treinador extremamente exigente, é um treinador extremamente competitivo, ele nos cobra o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo ele tem consciência de tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Eu poderia dizer aqui, eu já disse na pergunta anterior, né, que nós buscamos sim algumas alternativas, mas nós não vamos buscar de qualquer maneira, porque nós temos que dar uma satisfação. Se nós encontrarmos, né...
Não vamos buscar de qualquer maneira, ou seja, talvez não venha ninguém, porque vão se assustar com valores, vão desistir da negociação porque vai entrar outro time interessado em contratar tal jogador, né? E no mercado tem inúmeros jogadores à disposição aí para serem contratados, tá? Só que a incompetência do Palmeiras, dos dirigentes do Palmeiras é tão grande que não acontece isso, tá? E outro ponto aqui dessa fala dele aqui é que Abel sim pede contratação, só que hierarquicamente dentro do clube, o Abel está abaixo de Anderson Barros e de Leila Pereira, né, da dona da Crefisa. Ele está abaixo e aí ele também não pode, eticamente, profissionalmente, ele não pode fazer muita coisa, entendeu? Ele pede o que é preciso, se não é atendido, ele tem que fazer o trabalho dele dentro de campo, colocar o melhor time, fazer o que ele sabe de melhor e assim buscar os resultados, entendeu? E a bucha fica nas costas dele, infelizmente. Ele está aparecendo aqui agora dando a cara o Anderson Barros, mas por uma pura estratégia da dona da Crefisa para poder apagar um fogo da eliminação contra o São Paulo. Simples, claro e objetivo. É isso que eu entendo. As situações que nós entendemos que sejam ideais, nós assim vamos fazer. Nós temos muita consciência, como eu disse no início, daquilo que nós estamos fazendo. Então não é à toa que o Palmeiras chega e está na situação que ele está hoje, sempre brigando por todas as competições em que ele participa. E não só brigando, eu acredito muito que nos últimos anos, né, o Palmeiras tem vencido muitas destas competições. Anderson, boa noite. Perdão. Aqui só, direito. Ainda em cima dessas questões de possíveis reforços para o Palmeiras, né? Desde janeiro o clube perdeu o Danilo e aí batendo ainda nessa tecla do tal do camisa 5, porque até no dia 31 de maio o Abel Ferreira, aqui em entrevista coletiva, falou da incapacidade que o Palmeiras teve de achar este jogador. Então, dentro desse planejamento do clube, vocês acreditam que também está atrasado, já que desde janeiro vocês perderam uma peça importante e o próprio treinador, há quase 2 meses, já falou sobre essa incapacidade de ter achado esse nome? Se você lembrar bem, o Abel tem cobrado isso não desde essa temporada, desde a temporada passada, não só do número 5, como eu disse para vocês, né, o Palmeiras tem um planejamento, ele sabe o que ele precisa buscar, né, mas tem momentos que a gente precisa ter a tranquilidade para não precipitar, né? Eu posso citar o exemplo, nós tínhamos uma necessidade de buscar um extremo, tivemos a paciência suficiente e acabamos por trazer o Arthur, que acabou por encaixar. Mentira, não foi paciência extrema que vocês tiveram. Vocês contrataram o Arthur no fechar da janela, no fechar das águas, na pressão absurda que todo mundo estava colocando, porque era só uma das falhas que o Palmeiras tinha, e graças a Deus o Arthur veio e tomou conta da vaga. Era só uma das falhas. Hoje a gente tem inúmeras vagas que precisam de jogadores prontos, assim como foi o Arthur, entendeu? Que vocês pagaram 10 milhões de euros. Assim como tem um meio de campo faltando, assim como tem um camisa 5, que é desde o ano passado, quando anunciaram que o Danilo ia ser vendido para o Nottingham Forest. Já deveriam ter procurado, na virada do ano, um camisa 5 pronto para assumir a vaga do Danilo, pronto para assumir, não é para o Abel treinar e para ele ser um jogador daqui a 4 anos, não, é para ele chegar e tomar a vaga. A gente precisa de um atacante de área, porque nem sempre o Rony vai fazer chover, nem sempre o Rony vai fazer gol de bicicleta, nem sempre o Rony vai poder fazer o que ele faz de melhor lá na frente, que é dar aquela abafa, e a gente precisa de jogadores de lado de campo para fazer essa transição com o Dudu e com o próprio Arthur, quando um dos dois não estiverem bem, quando um dos dois não jogarem, como foi o caso do Arthur hoje. Então a gente precisa dessas peças. Então a contratação do Arthur e do Richard Rios, que foi aí dinheiro de pinga, vocês contrataram porque foi dinheiro de pinga, porque se fosse mais caro um pouquinho também não tinham trazido o Rios, tinham trazido só o Arthur. Vocês trouxeram no fechar da janela, quase que não dava tempo de trazer os dois. Trouxeram tarde. O Arthur ainda precisou de alguns jogos para se adaptar, que poderia ter tido menos jogos se tivesse contratado antes. Então não tem planejamento, não tem uma coisa plausível em termos de planejamento com isso. Porque se tivesse contratado esses jogadores logo quando abriu o mercado, eles teriam um tempo para maturar, né, aquela adaptação dentro do clube, a gente chama assim. O Arthur já é um jogador pronto, já demonstrou isso no Bragantino, ele maturou lá no Bragantino, que ele teve a chance no Palmeiras. Mas se tivesse contratado assim que tivesse aberto a janela, ele tinha pego o ritmo um pouco antes e talvez tivesse ajudado o Palmeiras um pouco antes do que ele ajudou. Hoje ele é um jogador imprescindível e é esse exemplo que vocês deveriam tomar para contratar os outros jogadores. E sem pensar muito,
né? Porque só temos 15 dias agora de janela aberta e eu não acredito que venha alguém. Se vier, vai vir alguém e não é jogador para tomar a posição. A gente vai continuar com o Zé Rafael improvisado e minha confiança é toda em Abel, porque vocês não passam confiança para ninguém. Achar muito bem na equipe, né? Nós não nos escondemos, apenas nós temos muita tranquilidade, muita consciência. Parar. Como é que não nos escondemos? Como é? Se eu tô vendo tua cara hoje aqui. Desde que tu chegou no Palmeiras, eu tô vendo a tua cara aqui agora. O máximo que eu te vejo é entregando uma camisa quando se contrata alguém. Que nesse ano só foram 2 jogadores, tu vai lá e entrega a camisa, é o máximo que eu te vejo. Como é que tu não se esconde? Tu tem que dar a cara a tapa para falar de contratações toda a rodada. Entendeu? Tua chefe, a dona da Crefisa, teria que dar a cara a tapa, né? No bom sentido, para não entender que eu estou incitando a violência, dar a cara a tapa para explicar o financeiro do clube, por que o Palmeiras não contrata, por que o Palmeiras não pode pagar 10, 15, 20 milhões de reais de um jogador bom que venha para a posição, 30 milhões de reais que seja, quando a gente tem uma venda de 50% de um jogador por 50 milhões de reais. Tá indo para onde esse dinheiro? Não foi dito que se sair jogador tem que repor? Isso não é uma lógica correta do futebol? Qual é o time que você perde jogador e não repõe? Me diga qual é o time. Não existe. E a gente já vem perdendo, pelo menos, dos que eu tô lembrando agora, só nesse meio de ano, 3 jogadores que estavam no elenco profissional. Giovani, Tabata e Navarro. Nenhum dos 3 faz falta, beleza. Só que aí são 3 jogadores a menos no elenco. Se saíram eles 3 porque não deram certo, contrata agora uns que dão certo. E aí você deixa o elenco mais forte. É simples, a matemática do futebol é simples. E aí dentro de campo, deixa com o Abel que o Abel resolve. Ciência, né, para poder fazer os movimentos que sejam ideais para o clube, né? Sem a precipitação, às vezes, te leva a tomar decisões que acabam por fazer com que a sua instituição pague por muito tempo. Então, a gente procura ter esse equilíbrio, né, para sempre poder tomar a melhor decisão. Anderson, boa noite. Miguel Salek, Rede Nacional de Notícias. Falar um pouquinho dentro de campo, já que você é a voz presente aqui. Como lidar com essa crise técnica, essa dificuldade que o Palmeiras está em queda quando os principais rivais estão no momento de ascensão? Como que isso vai ser trabalhado para melhorar, para o time voltar a competir num nível igual ou até melhor que seus rivais? Obrigado. Acho que você falou a palavra-chave. Precisamos trabalhar mais e mais, como nós fazemos até todos os dias, mas encontrar o porquê, a razão, de principalmente depois do período data FIFA, né, que acabamos perdendo um pouco ou deixamos de trilhar naquele caminho que nós vimos nas últimas temporadas. Mas, como eu disse aqui, nós temos bastante consciência daquilo que nós fazemos. Temos que aguentar, temos que suportar, mas principalmente trabalhar muito duro para a gente poder voltar a encontrar o caminho. Essa equipe que nós temos hoje é uma equipe extremamente competitiva. A nossa comissão técnica é excepcional, comandada pelo Abel Ferreira. E acho que é importante dizer, né, ele não está aqui hoje porque foi uma decisão que nós tomamos, né? E em respeito a todos vocês, ao nosso torcedor, decidimos então que eu estaria aqui. Anderson, aqui. Vocês adotaram a lei do silêncio depois de uma declaração do João Martins, que comandava o time contra o Atlético Paranaense, ele dizendo que entendia que era ruim para o sistema o Palmeiras ganhar 2 anos seguidos. E desde então, nos jogos seguintes, tiveram pelo menos dois lances polêmicos envolvendo o Palmeiras. No jogo contra o Flamengo, teve uma dividida do Everton Ribeiro com o Richard Rios, que os flamenguistas... Vamos lá, tem que parar, né? Outra pergunta tendenciosa para vocês que assistem, não caiam nessa, né? Não sejam massas de manobra desses pseudo-jornalistas que fazem esse tipo de pergunta. Porque ela aí está questionando esse jogo do Flamengo, que teve o pênalti pro Everton Ribeiro, realmente teve, a gente admitiu. Só que, nas vezes que o Palmeiras foi prejudicado, e foram 6 jogos em 14 que o Palmeiras foi prejudicado, não teve a mesma pergunta. Então, eles são muito seletivos quanto ao sistema, né? E o sistema existe. Tem um vídeo no meu feed do Instagram, vão lá, o vídeo tá top, e vejam lá o que é que eu falei sobre esse tal de sistema, para vocês entenderem. Eu quase que meio que desenhei para vocês entenderem o que é esse sistema. Então, não caiam nesse tipo de pergunta tendenciosa, porque isso aí tem nada a ver com o jogo. Isso aí é só para colocar mais lenha na fogueira, como eu disse, como aquela outra pergunta tendenciosa há poucos minutos atrás. Só para levar você, que não tem informação certa,
a acreditar e aí criticar e aí ir de encontro, ir contra o seu próprio clube. Só isso. Reclamaram bastante de pênalti. E hoje também um gol anulado do São Paulo, que o Dorival estava aí, e o Luciano, técnico do São Paulo, expulso, né? Disse que o gol foi legal na visão dele. Como que você tem visto a arbitragem desde então, desde essa declaração? E eu gostaria de saber se você concorda com ele que é ruim para o sistema o Palmeiras ganhar 2 anos seguidos. O que nós buscamos o tempo inteiro é o melhor futebol possível. O futebol hoje, nós todos aqui sabemos o quanto ele movimenta, principalmente na paixão do nosso torcedor. Cadê que tem coragem? Então nós não podemos estar a todo instante discutindo. Poderia, por exemplo, dizer a você, quando você diz que o gol do São Paulo poderia ter sido validado ou não, eu poderia dizer para você que a falta do Luciano existiu, e ele tomaria o 2º cartão amarelo, o Palmeiras ganhava de 1-0 e teria um jogador a mais durante todo o segundo tempo, né? O que a gente diz o tempo inteiro, eu acho que nós precisamos dar um basta, está sempre discutindo. A única coisa que eu achei positiva que ele falou foi isso. Ele remendou uma pergunta tendenciosa com outra mais legal ainda, sem ter tendências. Tá? Ele falou e isso ocorreu, o Luciano era para ter sido expulso, né? E o gol, há quem diga que foi, há quem diga que não foi, é discutível, enfim. Mas o Luciano seria expulso, o Palmeiras jogaria todo o segundo tempo com um jogador a mais e com 1-0 no placar. Talvez as coisas fossem diferentes, não tem como a gente adivinhar. Mas que isso aí teve antes do gol anulado, isso aí teve. Acho que esse aí foi o único ponto positivo dessa coletiva. Mas foi uma coisa que a gente já tinha discutido, já tinha visto dentro de campo isso. Nós precisamos cobrar, sim, das instituições para que o futebol seja o mais transparente, o mais isonômico possível, porque é isso que todos nós buscamos. Nós precisamos estar sentados aqui nessa sala discutindo aquilo que realmente ocorreu da parte técnica, da parte tática, daquilo que nós sabemos o que é o futebol, da paixão que nós temos por esse esporte. Anderson, Isabela da Placar, boa noite. Eu queria voltar na questão dos reforços, né? Porque a gente viu nas arquibancadas hoje que é um tema que interessa muito ao palmeirense que está assistindo a gente. Você falou sobre as dificuldades que o Palmeiras tem encontrado hoje no mercado de trazer esses reforços, você falou do número 5, mas exatamente quais seriam essas dificuldades? O Palmeiras entende que ainda não encontrou uma peça que se encaixasse dentro do esquema tático que o Abel tem, dentro do elenco que o Palmeiras tem à disposição, ou seria uma política financeira que a gestão adota? Incompetência. Eu preferia chamar de uma responsabilidade que nós temos com tudo aquilo que nós fazemos. Esse ano, sim, nós tivemos a saída de um número grande até de atletas, se nós considerarmos o final da temporada de 2022, quando fomos campeões brasileiros. E só trouxemos 2 novos atletas, que foi o Richard Rios, que teve o seu destaque durante todo o Campeonato Paulista, e o Arthur, né? Porque, como eu disse agora há pouco, era um desejo nosso de ter mais um extremo. Hoje nós buscamos, sim, especificamente um número 5, temos encontrado dificuldade, até porque quando nós traçamos o perfil, quando o nosso setor de análise de mercado define, né, aqueles atletas que nós temos que buscar, existe uma série de variáveis, né? E eu, particularmente, procuro respeitar todo aquele processo que nós temos definido dentro do clube. O clube, sim, através da diretoria de gestão e finanças, nos cobra, né, sempre uma responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, também nos dá uma certa condição para tal. Mas, como eu te disse no início da pergunta, precisamos ter uma responsabilidade com aquilo que nós acreditamos que seja melhor para a instituição Palmeiras. O torcedor, sim, ele é um apaixonado, ele quer que a sua equipe esteja vencendo todos os jogos, todas as competições, assim como nós queremos, mas nós temos aí entender, né, todo o cenário para tomar sempre a melhor decisão. Boa noite, Anderson. Bruno Massa, da Web Rádio Verdão. Você falou muito sobre tranquilidade para fazer contratação de reforços e essa busca que não pode ser fora de uma responsabilidade. Hoje o Palmeiras, na Série A, é o time que tem o menor elenco, né, em número de jogadores, são 25. Não sei se você pode já confirmar a saída do Silvestre, com isso cairia para 24. Essa tranquilidade, ela tem um limite
E o Palmeiras entende que o número 5 é suficiente, por exemplo, para brigar por uma Libertadores e continuar na busca pelo brasileiro? Se você me permite, eu vou fazer uma correção, né? Eu não quero usar a palavra tranquilidade, tá? Eu prefiro usá-la, e se você me permite, a palavra equilíbrio, ok? Como eu disse e tenho repetido aqui em quase todas as perguntas, temos uma consciência muito grande daquilo que nós fazemos. Nas últimas Libertadores, o Palmeiras tem tido sempre uma participação muito positiva, né? Se alguém puder me dar até a informação, principalmente na primeira fase, o Palmeiras tem sido líder, né? 6 de 5, correto? O Palmeiras... Perdão. 5 de 6, o Palmeiras tem sido líder sempre na primeira fase. O Palmeiras, nas 3 últimas Libertadores, por exemplo, passou em 2, né, porque acabou por ser campeão, e foi semifinalista de uma outra competição, com situações que acontecem no jogo, né? Perdemos, por exemplo, o Rafael Veiga no primeiro jogo. Depois, quando ganhávamos e tínhamos uma condição durante a partida, tivemos expulsão, sofremos gols, aquilo que faz parte do futebol. Então, nós temos muita consciência do que é uma Libertadores, sabemos como disputá-la. Eu posso lembrar bem quando o Abel, a comissão técnica, né, principalmente, toma uma decisão, até porque nós jogamos contra o Bolívar o primeiro jogo da competição e nós tínhamos uma final do Campeonato Paulista, né? E naquele momento nós precisávamos tomar uma decisão, tomamos, né? Trouxe um pouco, né, um susto, vamos chamar assim, para o nosso torcedor, mas nós tínhamos consciência do que nós poderíamos fazer e acabamos por terminar a primeira fase, né, como tendo a melhor campanha. Então, eu acredito muito, né, que o Palmeiras sabe hoje disputar muito bem essa competição. E a gente sabe também que esse elenco, né, apesar daquilo que eu tenho dito aqui desde o início, na necessidade de nós encontrarmos, né, outros que possam aumentar essa qualidade, né, eles têm total condição de disputar essa competição até o final. E como eu sempre disse aqui, o Palmeiras não entra em nenhuma competição né, para não vencer, né? E assim a gente tem feito, e eu sei que é repetitivo, e a gente precisa ter o equilíbrio, a serenidade suficiente para não fugir daquilo que nós acreditamos que seja melhor para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Obrigado você. Boa noite, Barros. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. É importante esse momento porque há uma série de reclamações de vários clubes em relação à arbitragem. Não é só o Palmeiras que tem reclamado. É algo recorrente, o Flamengo chegou a fazer também uma greve de silêncio, Renato Gaúcho recentemente fez críticas duras, o próprio Arley, diretor de futebol do Goiás também. Enfim, vários clubes estão, de fato, criticando a arbitragem no futebol brasileiro. Queria saber, os clubes conversam entre si para tentar buscar uma solução para a melhoria da arbitragem, ou os clubes entendem que isso é de total responsabilidade da comissão de arbitragem e da CBF? O futebol é de responsabilidade de todos, né? Eu acho que chegou um momento, sim, né? A arbitragem atravessa um momento muito delicado. Nós citamos aqui, no próprio jogo de hoje, né, nós tivemos questionamentos sobre a atuação da arbitragem. A arbitragem hoje, ela necessita, né, do maior investimento possível para que a gente possa diminuir a quantidade de erros que nós temos tido. E isso é uma responsabilidade da comissão de arbitragem, da CBF e de todos os clubes. Nós não podemos nos furtar a isso. Eu percebo sempre que, principalmente quando o Abel Ferreira está aqui, ele faz esses questionamentos, única e exclusivamente para que a gente possa ter o futebol mais isonômico possível. A gente não pode, a toda rodada, estar discutindo um problema de arbitragem, né? Mas nós também não podemos deixar de dizer que isso é uma responsabilidade de todos nós, inclusive da Confederação Brasileira. Boa noite, Anderson, tudo bom? Pedro Cunha. Anderson, você falou sobre o Abel, sobre as falas dele nas coletivas aqui, sobretudo sobre a arbitragem, e queria saber, vindo de você, o quanto você acha
que esses episódios com a arbitragem, ele sempre cita do Bandeira, que falou com ele em espanhol, o quanto esses episódios com a arbitragem podem acabar prejudicando o Palmeiras em uma futura renovação com o Abel. Olha, o Abel é um profissional na concepção da palavra. É um profissional que vocês já conhecem, né, até por todos os momentos que aqui ele já esteve. Né? A busca do Abel é sempre pelo melhor possível, né, do próprio futebol. Ele traz sempre situações que possam fazer com que o nosso esporte evolua. E é lógico que isso acaba por trazer em diversos momentos, né, discussões. Né? Mas eu percebo muito que o Abel tem a consciência do que o Palmeiras o oferece, do que o quanto os seus atletas se entregam e buscam atender a tudo aquilo que ele sempre se posiciona, tudo aquilo que ele traz para eles. Né? Então, eu acredito muito que nessa relação profissional entre Palmeiras, né, e Abel Ferreira, ela continuará ainda, principalmente, né, até o término da nossa relação contratual. Acredito. Anderson, boa noite. A fim de confirmação, existe um planejamento já pelo fim da Lei do Silêncio? Ela continua? E aí eu me refiro às coletivas do Abel Ferreira. Ela continua no fim de semana contra o Inter? Eu tive que conversar muito com ele para que eu estivesse aqui, senão ele estaria aqui. Né? Até porque, como eu disse para vocês, para que a gente desse seguimento a tudo aquilo que a gente... tudo aquilo que a gente se posicionou desde o jogo contra o Atlético Paranaense. Diariamente nós discutimos nossos posicionamentos. Hoje a gente tem uma posição em relação ao próximo jogo. O Palmeiras continua com seu posicionamento, mas nós vamos discutir sim, né? Vamos entender qual será a melhor decisão a ser tomada. Anderson aqui, boa noite. O silêncio, ele pode resolver os problemas do futebol brasileiro, na tua opinião? Eu acho que o Palmeiras nunca se silenciou. Nesses últimos anos, o Palmeiras sempre se posicionou e continua se posicionando para o seu torcedor, para a Confederação Brasileira, para todas as instituições. Mentira. A nosso posicionamento... Mentira, silenciou porque não esclarece tudo que a gente cobra. Tudo que está na cara, inclusive dos rivais, o porquê que os rivais contratam e a gente com dinheiro em caixa não contrata, vende jogador não contrata, empresta jogador não repõe. Então vocês não têm essa comunicação com nós torcedores, não. Isso é outra mentira que você está contando na coletiva. Nossa decisão foi única e exclusivamente por uma necessidade de blindagem do nosso elenco, como a senhora presidente colocou no último jogo contra o São Paulo. Né? E é importante que a gente diga isso, né? E preciso repetir isso. O Palmeiras não se cala. Ele briga por si, ele briga pelo futebol, ele quer que o futebol seja cada vez maior, porque é isso que ele representa, né, dentro de todo esse cenário, para o seu torcedor. Então o Palmeiras nunca se cala. Boa noite, Barros, Mário do Correio de Atibaia. Como que vocês analisam o protesto da torcida no final do jogo, né? E também a questão da temporada, como que você vê essa parte da pressão aí da torcida? Atravessamos um momento delicado, sim, temos consciência disso, e como disse, vamos trabalhar muito para reverter isso. Eu acho que nós sempre demos sinais e sempre mostramos ao nosso torcedor o quanto competente podemos ser. Esses atletas venceram e continuarão a vencer. Nós temos uma equipe extremamente competitiva. O torcedor, ele é um apaixonado, é acima de... Como é que eu posso te falar aqui? A paixão do torcedor sempre está acima. Né? Eu acho que na mesma forma que ele nos incentivou durante toda a partida, ele teve o direito dele de cobrar ao final dela. Encerrando agora a entrevista coletiva. Obrigado a todos. Obrigado, boa noite a todos. Pois é, minha gente, pois é. Uma coletiva que eu já ponderei muita coisa aqui, durante as palavras dele, né? Não concordei com 99%, apenas com um cartão amarelo que ele falou aqui do Luciano, que causaria expulsão, e talvez
resultado do jogo fosse outro, mas assim, a gente jogou um futebol pífio, a gente jogou um futebol que a gente não está acostumado a ver, né? Essa baixa é normal em várias equipes, né? Vamos citar o Flamengo, né? Porque é o clube que briga com a gente nesses últimos 4 anos por títulos. O Flamengo passou o primeiro semestre todinho em baixa, né? Disputou aí 4 títulos, 5 se a gente colocar a Taça Guanabara, e perdeu todos, né? E agora se reencontrou aí com o São Paulo. Vamos ver se vai ganhar título ou não, mas eles estão bem encaminhados para isso. E a gente está num momento delicado, de baixa, que entra na normalidade, mas num nível de preocupação também que leva a gente a pensar que dá para resolver de uma forma simples, é só contratar. Se contratar 3, 4 peças pontuais, como a gente já vem falando aqui, o Palmeiras sai desse buraco, né, que entrou há pouco tempo, e consegue voltar àquele futebol vistoso e futebol bem mais competitivo do que já vinha jogando no primeiro semestre, tá? Não quer dizer que Libertadores está perdido, Brasileiro está perdido, nada disso, né? Como eu disse, eu tenho esperança em Abel Ferreira. Se nós não tivéssemos Abel Ferreira, eu já tinha entregado realmente o ano, já tinha chutado o balde, porque Abel Ferreira ele faz mágica com o time, né? E por mais que o time jogue mal, ele tenta de tudo dentro do jogo para que mude a história. E é bem isso, tá? Estamos fora da Copa do Brasil, que sirva de lição para que entremos com tudo na Libertadores e que busquemos esse título, que aí o ano fecha com chave de ouro, e aí sim a gente pode respirar e dizer que alguma coisa valeu a pena, né? Porque temos 2 títulos esse ano, mas são 2 títulos que para mim não são parâmetros de muita coisa. A Supercopa eu pondero porque foi em cima do Flamengo, então tem aquele gostinho mais saboroso, mas foi uma competição justamente criada para o Flamengo, né, para a CBF botar dinheiro no bolso. E o Paulista não é parâmetro, o Paulista se tornou uma obrigação, já era obrigação do Palmeiras por ser o melhor time do Brasil e de São Paulo, né, obviamente, e se tornou mais obrigação ainda porque nenhum outro grande, fora o Palmeiras, se classificou para as fases finais do Paulista. Então não entra muito no parâmetro de que aquele time ia ganhar tudo no ano, né? Agora o sarrafo aumentou e o Palmeiras está tendo essas dificuldades com alguns jogadores muito abaixo, o que é normal. Então, dona da Crefisa, fantoche da Leila aqui, Anderson Barro, acordem, vão lá, contratem, que aí vocês voltam a serem bem... Não é que voltem, né? Que eu acho que vocês não foram bem vistos em nenhum momento desde a chegada de vocês, mas vocês possam ser bem vistos aqui no Palmeiras e vocês possam honrar a Sociedade Esportiva Palmeiras, que é isso que todo torcedor deseja, tá? Você que ficou aqui até o final do vídeo, foi um pouco mais longo, porque eu coloquei a coletiva todinha do nosso amigo aqui, Barros, tá? A novidade que eu tenho para vocês é que estamos juntos com a KTO, e para você que gosta de fazer sua apostinha com responsabilidade, pegar aquele dinheirinho extra e jogar para ganhar um dinheirinho, né, ganhar aquele estrinha do pão, que eu falo, aquele dinheirinho que vai te ajudar dentro de casa, eu vou deixar aqui embaixo, aqui, ó, eu vou deixar aqui o link para você clicar e fazer seu cadastro gratuito na KTO, gratuito, você não vai perder tempo, então não tem desculpa para você, tá? Você vai lá, faz seu cadastro, e aí eu vou deixar o meu cupom para você ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Imagina só, você ganhar 20% já para você jogar e poder reverter esses 20% em dinheiro, para você fazer o que você bem entender da sua vida, tá? Joga com responsabilidade. KTO hoje é a melhor casa de apostas esportivas aqui do Brasil e patrocina aqui o canal CEP Mil Grau, o qual eu tenho o maior prazer, o imenso prazer em apresentar para vocês. Então vou deixar aqui embaixo, ó, KTO para vocês, link com o cupom para vocês usarem e desfrutarem de bons jogos e de bons ganhos. E muito boa sorte para vocês. Joguem com responsabilidade, beleza? No mais, infelizmente teve essa coletiva, infelizmente perdemos, estamos eliminados da Copa do Brasil. Vamos virar a chave. Internacional domingo às 18h30 lá no Beira-Rio, outro jogo difícil, outra final. Depois outra final e só finais até o final do ano. E se não contratar, é daí para baixo. Espero que mude, não acredito, mas eu espero que eu esteja errado e que venham as contratações pontuais que tanto a gente espera, beleza? Obrigado por ter ficado até aqui no vídeo, deixa teus comentários aqui pra gente debater, se não é inscrito já se inscreve, como a gente sempre pede, deixa teus comentários. E ó, sempre avante palestras e agora, #fechados com Abel Ferreira. Valeu!